Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Meu nome é Rafael e nesse vídeo nós vamos criar uma VPN site-to-site que vai estabelecer um túnel entre dois roteadores, por onde vamos encaminhar o tráfego protegido. E para isso nós vamos configurar o IPsec e também ISA-KMP. Como protocolo de roteamento entre os dois roteadores, vamos utilizar o SPF. E para separar as redes, vamos utilizar VLANs e também subinterfaces. Para agilizar a configuração do lab, algumas configurações já foram aplicadas, como por exemplo o endereço IP das interfaces dos roteadores, nos PCs e também nos servidores, conforme aparece aqui na topologia. Então vamos começar a nossa configuração pelo switch 1. Aqui no switch 1 eu vou separar duas LANs, a LAN 1 que vai pertencer à VLAN 10 e a LAN 2 que vai pertencer à VLAN 20. A LAN 1 vai ficar com range 192.68.0.0/24 e a LAN 2 com range 192.68.1.0/24. Nesse switch temos 4 PCs conectados, 2 PCs vão pertencer à LAN 1 e 2 PCs vão pertencer à LAN 2. Então agora eu vou acessar o switch 01 para a gente começar a nossa configuração. Então vou entrar aqui dentro do switch 01 e aqui no switch 01 a primeira configuração que eu vou aplicar dentro do Configure Terminal vai ser a criação das VLANs. Então eu estou criando aqui a VLAN 10 com o nome LAN 1 e estou criando também a VLAN 20 com o nome LAN 2. E agora vou fazer a associação das portas com suas respectivas VLANs. Então com essa configuração eu estou colocando a porta FAST02 na LAN 1, que vai pertencer à VLAN 10, a porta FAST03 na LAN 1 também, que vai pertencer à VLAN 10. Agora a porta FAST04 já estou colocando ela na VLAN 20, que vai pertencer à LAN 2, e a FAST05 eu estou colocando na LAN 2, que também vai pertencer à VLAN 20. E agora que eu fiz a configuração das VLANs e também associei as suas respectivas portas das suas VLANs, agora eu vou pegar a porta que faz comunicação entre o switch 01 com o roteador e vou colocar essa porta aqui no modo trunk. Então eu vou ver aqui qual porta é a porta FAST01, então eu vou entrar na porta FAST01 e vou colocar ela em modo trunk. Então vou entrar aqui em interface FAST 0/1 switch port modo trunking. Então aqui eu concluí a configuração do switch. Vou dar um show run para a gente verificar como é que ficou. Então a configuração ficou com essas portas associadas às suas respectivas VLANs e a porta FAST01 em modo trunk. Então a gente já concluiu aqui a configuração do switch 01 e agora a gente vai começar a fazer a configuração do router 1. Então aqui no router 01 eu vou começar criando as subinterfaces e cada subinterface dessa eu vou atrelar a sua respectiva VLAN, de acordo com o que está configurado aqui no switch, para que o roteador consiga se comunicar com os PCs que estão aqui na ponta dentro de suas respectivas VLANs. Então utilizando essa porta que faz conexão entre o switch com o roteador como base para a criação das subinterfaces, eu vou pegar essa porta giga/0/0/1 e vou criar as subinterfaces. Então aqui dentro do Configure Terminal eu vou aplicar a configuração para a criação da subinterface. Então aqui eu estou criando a subinterface ponto .10 e também a ponto .20. A ponto .10 vai ser para LAN 1 e a ponto .20 vai ser para LAN 2. E aqui os seus respectivos endereços IPs. E cada endereço IP desse vai servir como gate para os PCs de acordo com as suas LANs que estão aqui dentro. Então agora que eu já criei a subinterface para gerar essa comunicação, eu vou fazer um teste de ping para saber se eu já consigo pingar os PCs. Então vou dar o ping para 192.168.0.2, que é o primeiro PC dentro da LAN 1. Ele respondeu. Agora eu vou pingar o segundo PC dentro da LAN 1, que é o final 3, também respondeu. Agora eu vou pingar 192.168.1.2, que é o primeiro PC dentro da LAN 2. Respondeu também. E agora eu vou pingar o segundo PC dentro da LAN 2. E ele respondeu também. Então a comunicação entre o roteador com os PCs já está acontecendo. Então o próximo passo é realizar a configuração do SPF. Então aqui dentro do modo de configuração global, dentro do Configure Terminal, eu vou aplicar as configurações do SPF. Então aqui eu estou colocando o comando router SPF 100 e estou fazendo anúncio das redes dos PCs 192.68.0 e 192.68.1 e também estou fazendo anúncio da rede 1.1.1.0, que é a rede diretamente conectada entre o router 01 com o router 3. Então agora que eu já fiz essa configuração do SPF, eu posso concluir aqui por enquanto, porque o objetivo aqui inicial do laboratório é subir a conectividade e depois a gente começa a aplicar as configurações de segurança. Então agora eu vou fechar a console de configuração do router 1 e vou vir aqui para o router 3 e realizar a configuração do SPF também para gerar essa conectividade. Então vou dar um Configure Terminal, entrar no modo de configuração,
e começar a aplicar a configuração de OSPF nele também. Então aqui dentro do Configure Terminal eu vou aplicar a configuração do OSPF. E aqui na configuração do OSPF eu estou fazendo somente o anúncio das redes diretamente conectadas. A rede 1.1 vai para o router 1 e a rede 2.2 vai para o router 2. Então agora eu já posso fechar com só de configuração do router 3 e agora eu vou vir para o router 2. E aqui no router 2 eu vou começar a realizar a configuração também. Aqui no router 2 a configuração vai ser um pouco parecida com o router 1. Eu vou precisar criar a subinterface para gerar conectividade com os servidores que estão aqui na ponta. E aqui dentro do switch 1 eu também vou precisar criar essas VLANs de acordo com o que está na subinterface aqui também. Então eu vou começar configurando o router 2 e em seguida eu vou para o switch. Então aqui no router 2 eu vou aplicar a configuração para a criação da subinterface. Então aqui no router 2 eu estou utilizando essa interface como base para a criação da subinterface. E aqui eu estou criando a rede servidor 10 e também a rede servidor 20. Na servidor 10 eu estou colocando o endereço IP 10.0.0.1, que vai ser o endereço IP gateway para os servidores que estão dentro da rede 10. E aqui para a rede 20 eu estou utilizando o endereço IP 172.16.0.1, que vai ser o endereço IP utilizado pelos servidores que estão dentro da VLAN 20. Então agora que eu já configurei a subinterface do roteador, o próximo passo é eu realizar a configuração de VLANs dentro do switch aqui. Então vou fechar a console de configuração do router 2, vou vir aqui dentro do switch 2 e aqui dentro do switch 2 eu vou criar as VLANs e também fazer a associação das suas respectivas portas às suas VLANs. Então aqui dentro do switch 2 eu vou aplicar a configuração no modo de configuração global para configurar as VLANs. Então aqui eu criei a VLAN 10 e criei a VLAN 20. A VLAN 10 com o nome Rede Servidores 10 e a VLAN 20 com o nome Rede Servidores 20. E aqui eu estou pegando a interface que faz conectividade entre o router 02 com o switch, estou colocando em modo trunk. Aqui eu estou pegando a porta FAST02 e a porta FAST04 e estou colocando dentro da VLAN 10. E a porta FAST03 eu estou colocando dentro da VLAN 20. Então aqui eu já concluí a configuração do switch, eu posso sair daqui e fechar com só de configuração do switch. Os servidores aqui já estão com seus endereços IPs conforme está na topologia aqui configurado neles. Então eu vou voltar aqui para dentro do router 2 e vou fazer um teste de conectividade. Vou dar o ping 10.0.0.2, que é o endereço IP desse servidor. Agora eu vou tentar pingar o final 3, que é o endereço IP desse servidor. Pingou também. E agora eu vou dar um ping para a rede 172, que é o endereço IP desse servidor aqui. Então vai ser 172.16.0.2. E ele também respondeu o ping. Então aqui a configuração de VLAN e subinterface já foram concluídas. Então agora eu vou aplicar a configuração de OSPF aqui no router 02 também. Então aqui eu estou aplicando a configuração do OSPF no router 02. Eu estou anunciando a rede diretamente conectada, que é a rede 2.2, e também estou fazendo anúncio da rede 10, também da rede 172, que são as redes dos servidores que estão aqui na ponta. Agora que eu já concluí a configuração do SPF, eu já consigo fazer um teste de conectividade, pingando lá dos PCs que estão na LAN 1, LAN 2, para os servidores que estão conectados lá no switch 2. Então vou fechar com só de configuração do router 2, vou vir aqui para o PC 1, vou abrir aqui no desktop, vou vir aqui no prompt de comando dele e vou fazer um ping para o IP 10.0.0.3. Ele respondeu o ping. Então já estou com conectividade lá no outro lado. Então agora eu vou pingar o IP da rede 172 para ver se eu consigo alcançar na rede 172 também. E eu também estou alcançando. Então esse PC aqui é da LAN 1. Agora eu vou fazer esse mesmo teste com o PC da LAN 2. Vou vir aqui em desktop, vou abrir aqui o prompt de comando, vou dar um ping para o IP 10.0.0.2. Ele pingou. E agora eu vou pingar um IP da rede 172. 172.16.0.2. E ele também respondeu o ping lá com conectividade. Agora o próximo passo é a gente começar a implementar a configuração de segurança. Então agora que já foi implementadas as configurações de roteamento e também de VLAN, que geram conectividade entre os PCs da LAN 1 e também da LAN 2, com os servidores que estão lá conectado no switch 2, agora é hora da gente implementar as configurações de segurança. O objetivo de implementar essas configurações de segurança é garantir e proteger o tráfego originado na LAN 1 e LAN 2 quando o destino for o servidor financeiro ou o servidor administrativo, que estão dentro da rede 10. Quando o destino for
o servidor web que está na rede 172, esse tráfego ele não vai ser protegido, ele não vai ser encapsulado pelos algoritmos de segurança que a gente vai aplicar. E aí no final desse laboratório, quando a gente concluir toda a configuração, a gente vai fazer um teste e a gente vai ver esses pacotes sendo encapsulados com as proteções de segurança, com os algoritmos que a gente vai configurar, e quando a gente originar esse ping para o servidor web, a gente vai ver que isso não vai acontecer. Esse tráfego não vai ser encapsulado, então ele não vai ser protegido. Então agora a gente vai começar implementando as configurações de segurança através do Router 1. Então aqui dentro do Router 1 eu vou expandir a tela, vou entrar no modo de configuração global, que é com Configure Terminal, para começar a aplicar essa configuração. Então aqui eu vou começar a aplicar os primeiros comandos de segurança que vão proteger esse tráfego. Então esse primeiro comando que eu estou aplicando, o crypto ISAKMP policy 10, esse 10 é só um valor de prioridade. O segundo comando, que é o encrypto AES256, é o algoritmo de encriptografia. E esse terceiro comando, Authentication Pre-Share, é o método de autenticação. E o quarto comando é o Group 5, esse é o Diff Helm Group. Então agora a gente vai para os próximos comandos. E esse outro comando é o método de como vai ser identificado o peer, com quem esse roteador vai fechar essa sessão. Então nesse caso eu estou utilizando essa chave compartilhada e estou apontando para o endereço IP do Router 2, que é com quem eu quero fechar. Nesse caso aqui você pode colocar a senha que você quiser, nesse caso eu coloquei essa senha aqui, que vai ser a senha que eu vou utilizar como chave compartilhada entre o Router 1 com o Router 2. Então agora a gente vai para o próximo comando. Desse próximo comando é como o tráfego será protegido. Esses aqui são os algoritmos que vão proteger o tráfego. Esse VPN-7 é o nome que eu criei, pode ser qualquer outro nome. Depois a gente vai utilizar esse nome para associar em outros comandos. Mas aqui você pode alterar e colocar um nome específico diferente desse. Então agora a gente vai para o próximo comando. Agora nesse próximo comando eu estou criando a Axis 110, que é para dar match no tráfego originado na rede 192.168.0 e na rede 192.168.1, quando o destino for a rede 10, que é a rede onde está o servidor financeiro e também o servidor administrativo. Então significa que quando o tráfego der match nessa Axis list, ele tem que ser encriptografado. Então nesse próximo comando eu estou criando a CryptoMap. Esse setPeer 2.2.2.1 é para onde será encaminhado o tráfego protegido. Esse setTransform7 VPN-7 é o tráfego protegido com o IPsec. Por isso que aqui eu estou utilizando o mesmo comando, o mesmo nome VPN-7 que eu utilizei aqui em Crypto IPsec Transform 7. Esse aqui é o mesmo nome, por isso que eu estou utilizando ele aqui. Nesse outro comando aqui embaixo, match address 110, é essa axis list que eu acabei de criar aqui. Então o tráfego que der match nessas axis list aqui, ele vai utilizar essa configuração para gerar o tráfego protegido. Agora o próximo passo é entrar dentro da interface WAN e aplicar o comando do CryptoMap dentro da interface WAN. E aqui eu vou ver qual a interface WAN que eu estou utilizando. A interface WAN que eu estou utilizando é a interface giga/0/0/0. Então eu vou entrar dentro dessa interface e vou aplicar o comando nela. Interface giga 0/0/0. E aqui dentro da interface eu vou aplicar o comando CryptoMap. Então aqui eu apliquei o comando CryptoMap. Agora o que eu vou precisar fazer? É replicar essa mesma configuração, só que agora lá no Router 2, que é com quem eu quero fechar essa comunicação site to site. Só que lógico, invertendo os endereços IPs e o peer também, mas o restante da configuração vai ser parecido. Então eu vou finalizar aqui fechando a console de configuração do Router 1, vou entrar no Router 2 e vou começar a aplicar essas configurações do Router 2. Aqui vai ser um pouco mais rápido porque eu já fiz a explicação dos comandos lá no outro roteador. Vou entrar no modo de configuração global e aqui dentro do modo de configuração global vou aplicar o script que eu já deixei pronto. Então aqui eu apliquei as mesmas configurações que eu expliquei aplicando lá no Router 1, a diferença é que aqui eu estou alterando o peer. Então lá no Router 1 o peer era 2.2.2.1, aqui é o contrário. No Router 2 o peer dele vai ser 1.1.1.1, que é o IP que está lá no Router 1. Aqui também tem diferença na Axis List. Lá no Router 1 o tráfego vai dar match no tráfego originado na rede 192.168.0 e na rede 192.168.1, quando o destino for a rede 10. No caso aqui no Router 2, a diferença é, ele vai dar match na origem do tráfego quando a rede for 10 e quando o destino for 192.168.0. Na outra Axis List a mesma coisa, quando a origem for rede 10 e o destino for a rede 192.168.1, o tráfego também vai ser protegido. Então essas são as mesmas configurações, só alterando o endereço IP e também os peers. Eu vou dar um show run para a gente ver como ficou a configuração. Então aqui está a Axis List, aqui a configuração do SPF, as subinterfaces. Aqui eu já apliquei também o CryptoMap na interface WAN. E aqui eu também já criei a configuraçãozinha de segurança. Então aqui a gente já concluiu a configuração de conectividade,
e também aplicou as configurações de segurança. O próximo passo é a gente começar a fazer os testes e ver como essa configuração funciona de verdade. Então agora que a gente já concluiu toda a configuração, a gente vai começar a realizar os testes para saber se o tráfego originado pela LAN 1 e LAN 2, quando o destino for o servidor financeiro e também o servidor administrativo, se esse tráfego vai ser protegido, e quando ele for para o servidor web, se esse tráfego não vai ser protegido. E para fazer isso a gente vai entrar aqui no Router 1 para dar uma olhada na configuração dele. Então o primeiro comando que a gente vai aplicar de verificação vai ser o Show Cryptomap. Nesse Show Cryptomap ele vai mostrar para a gente a configuração do Cryptomap que a gente aplicou, as access list, o peer com quem a gente quer fechar e também aonde está aplicado esse Cryptomap, em qual interface está aplicado esse Cryptomap. Outro comando que é importante para a gente verificar é o Show Cryptomap IPsec SA. Aqui ele vai mostrar para a gente o tráfego que foi encapsulado e também protegido. E ele vai separar isso por redes. Nesse primeiro campo, a gente tem a rede 92680 e nesse segundo comando a gente tem a rede 92681. Então significa que quando a gente originar, por exemplo, um tráfego da rede 92680, ele vai aparecer nesse campo aqui para a gente a quantidade de tráfego, o pacote que passou e foi encapsulado. Se o pacote não bater aqui, não marcar aqui, significa que ele não está sendo protegido. A mesma coisa vai acontecer quando a gente fizer um teste, um ping, gerar um tráfego da rede 192.168.1, ele tem que mostrar aqui para a gente nesse campo que a quantidade de pacote que a gente utilizou, pingou por exemplo, ele tem que mostrar aqui que ele foi encapsulado também e foi protegido. Então se a gente fizer um ping com 5 pacotes, eles têm que passar aqui para a gente mostrar que aqui ele foi encapsulado. O tráfego que não for encapsulado, que não passar por aqui, significa que ele não foi encriptado e também ele não foi protegido. Nesse momento vocês podem ver como a gente não fez nenhum ping ainda, então aqui está zerado ainda. Então a gente vai começar a fazer o teste de ping e vai voltar aqui para dar uma olhada. Então a primeira rede que a gente vai originar o tráfego vai ser a rede 192.168.0. Vou entrar aqui dentro do PC1 que pertence à LAN 1 e vou tentar pingar agora o servidor financeiro, que é aquele endereço IP 10.0.0.2. Então vou colocar aqui o ponto 2. Vamos ver se ele vai responder o ping para a gente. O comando, o ping começou a responder. Então ele está conseguindo alcançar o IP 10.0.0.2. Então ele teve 1, 2, 3, 4 pacotes. Então agora a gente vai voltar lá no roteador e a gente vai repetir aquele comando e a gente vai ver se o tráfego passou por lá. Então vou voltar aqui aquele mesmo comando, o Show Crypto IPsec SA, e a gente vai ver se o tráfego originado dentro da rede 192.168.0, se ele foi encriptado, se ele passou por aqui. Então dentro dessa rede, então a gente vê que passou por aqui. Antes estava 0, agora já tem 3 pacotes que passou por aqui e foi encriptado. Então ele foi encriptado e depois descriptado. Então aqui a gente conseguiu ver que ele passou por aqui, ele foi encriptado. Agora a gente vai fazer um teste originando lá da rede 192.168.1 para saber se ele vai passar por aqui, se ele vai ser encapsulado e também encriptado aqui. E assim o tráfego ser protegido. Então a gente vai lá na rede 2, a gente vai lá na LAN 2, que as PCs estão na LAN 2. Vamos vir aqui no prompt de comando e vamos tentar fazer esse teste de ping também. Só que agora, em vez de pingar para o servidor financeiro, a gente vai fazer um teste de ping para o servidor administrativo. Então vai ser o ping 10.0.0.3. Ele está respondendo já, o ponto 3 aqui está respondendo no administrativo. E agora a gente vai olhar lá no roteador. A gente vai olhar aqui no roteador, na LAN, que o tráfego original na rede 192.168.1, ele tem que aparecer um tráfego aqui pra gente, ele tem que aparecer os pacotes encapsulados e encriptados. Então eu vou repetir o comando aqui novamente, Show Crypto IPsec SA, para a gente ver se esse tráfego foi encriptado e encapsulado por aqui. Então voltando aqui, essa aqui é a rede 192.168.1.0, que é da onde a gente originou o tráfego, que é da LAN 2, e aqui ele mostra os 4 pacotes que foram encapsulados e também encriptados. Então a gente conseguiu concluir aqui que o tráfego originado tanto da LAN 1 quanto da LAN 2, quando o destino é a rede 10, que é onde fica o servidor financeiro também administrativo, o tráfego foi protegido, foi encriptado e encapsulado. Então agora a gente vai fazer mais um teste, que é tentar pingar o servidor web. Lá no servidor web ele não pode alterar, não pode ser encapsulado esse tráfego nem encriptado, porque esse tráfego não está sendo protegido de acordo com a configuração que a gente aplicou e também com a access list. Então se eu voltar aqui no roteador, a gente vai conseguir ver aqui como está o status atual, a quantidade de pacote que passou e foi encriptado.
Então aqui originado da rede 192.168.0 são 3 pacotes encapsulados encriptados, e tráfego originado da rede 192.168.1 foram 4 pacotes encapsulados encriptados. Então agora eu vou fazer um teste pingando o servidor web, e esse status aqui de 3 e 4 não pode alterar, porque eles não vão ser encriptados. Então vou dar um ping para a rede 172.16.0.2. Está respondendo o ping, eu estou dentro da LAN 2, estou dentro da LAN 2, que é desse PC que eu estou fazendo o teste ping, então estou dentro da LAN 2, e a LAN 2 a origem é 192.168.1. então eu vou voltar aqui no roteador, vou repetir aquele mesmo comando, então a gente vai voltar aqui e ele se mantém. Então essa aqui é a rede 192.168.1, que é de onde eu originei o tráfego, e ele se mantém somente os 4 pacotes. A gente pode voltar aqui também nessa outra rede 192.168.0 e você vê que ele também mantém o mesmo quantidade de pacotes encriptados encapsulados, porque aquela rede 172, que é do servidor web, ela não está sendo protegida pela configuração que a gente aplicou, porque aquelas access list não está dando match nesse tráfego. Então com isso a gente conclui nosso laboratório. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.